Quanto mais a vida passa, mais percebo que sem Deus não dá pra viver. Não dá pra viver. A paz do Senhor, amém? Que todos possam ter acordado hoje com a bênção do Senhor, com a vitória do Senhor nas suas mãos, porque Deus é fiel em tudo que faz. O Senhor provê tudo aquilo de que você necessita. Então não precisa, meus irmãos, ficar preocupado, né, com as coisas, né, dessa terra, porque as coisas dessa terra o Senhor providencia tudo para nós. O que nós devemos nos preocupar é com as coisas lá de cima, com as coisas que a gente faz aqui para os nossos irmãos, né? E aceitar Jesus como nosso único, suficiente Salvador, fazer as obras dele aqui, proclamar o evangelho dele, né? E é isso que nós devemos nos preocupar, porque é isso que nós vamos receber depois, né? A nossa coroa, o que nós vamos receber. Porque imagina, a gente chegar lá no céu, quando a gente chegar lá, o que nós vamos apresentar para o Senhor? O Senhor falar, ó, eu te dei capacidade para você pregar, você tinha Bíblia, você tinha Facebook, você tinha tantos meios de você proclamar a minha palavra e você não proclamou. E aí o que nós vamos justificar para o Senhor? Não vai ter o que a gente falar, não, né? Então devemos procurar as coisas de Deus enquanto há tempo, porque vai chegar um tempo também, aí bem nos fins dos tempos aí, que nós não vamos ter mais, como nós vamos querer procurar o Senhor e nós não vamos ter como achar. Nós não vamos ter igreja mais, nós não vamos ter Bíblia mais, então vamos aproveitar enquanto nós temos. Amém? Que as misericórdias do Senhor se renovou na sua vida hoje, na sua e na minha. Amém? Hoje o Senhor colocou uma palavra no meu coração e, como sempre, né, essa palavra veio primeiramente de encontro para mim, está servindo para mim. Tudo que eu vou pregar aqui é para mim também, tá? Porque eu confesso que eu ainda me encontro muito, eu proclamo o evangelho, né, procuro, que o Senhor pediu para mim abrir esse canal, eu procuro proclamar a palavra dele, mas acerca desse assunto aqui eu ainda preciso de muita mudança nessa área, ainda preciso. Mas eu creio que com a graça do Senhor, o Senhor vai me dar graça e eu vou conseguir mudar essa parte da minha vida, né, ainda tem tempo, né. Então, se vocês lembram, né, que eu fiz um estudo e uma pregação em relação a Jonas, né? E o Senhor colocou no meu coração sobre a parte da oração, né? A oração de Jonas no ventre do peixe. Então eu vou estar lendo, tá, a oração e depois nós vamos estar comentando aqui algo. Amém? Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor, seu Deus, e disse: na minha angústia, clamei ao Senhor e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu me ouviste a voz. Pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse: lançado estou de diante dos teus olhos. Tornarei porventura a ver o teu santo templo? As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Contudo fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor meu Deus. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor. E subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Os que se entregam à idolatria vã abandonam aquele que lhes é misericordioso. Mas como a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício. O que votei, pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. E falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra. Tá? Essa parte aqui, lembrando que essa parte aqui, né, depois que o Senhor ouviu essa oração, né? Então, assim, o que eu quero dizer a respeito da oração? É a importância da gente estar orando, né? Isso
eu falo para mim, igual eu falei que esse assunto ia falar muito comigo, eu ainda tenho um pouco de dificuldade em orar, né? E eu creio que tem muitos irmãos também que falam assim, como orar? Né? Eu, às vezes, me pergunto, como orar? Gente, eu falo tanto, mas tanto, 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 sabe? E tem hora que eu não consigo falar desse tanto com o Senhor, porque eu acho assim que o que eu falo não é, eu acho assim que a oração, na minha cabeça, no meu ver, eu acho que a oração tem que ser muito assim certinha, muito perfeitinha, e não é, né? E não é. Nós percebemos que, assim, à medida que eu estou lendo a Bíblia, né, que eu estou estudando mais, eu estou vendo a oração, irmãos, nada mais é que a gente conversar com o Senhor. Então, do jeito que você conversa com seu pai, com a sua mãe, com seus amigos, é a maneira que você vai conversar com o Senhor. É lógico que, né, tirando algumas coisas. Por exemplo, né, você não vai conversar com o Senhor com gírias, xingando, né, gritando, né? Eu estou falando assim, o conversar que eu estou falando é no sentido assim, por exemplo, é o jeito mesmo, não precisa ficar fazendo aquelas orações esplêndidas, ai, com vocabulário, né, com as pontuações, não. Você vai falar com o Senhor, conversar com Ele, como se você estivesse ao vivo ali com Ele. Pensa, você e Ele. E você quer contar as coisas para Ele, o que está acontecendo na tua vida. Você vai começar a contar, né? É o que eu faço às vezes, eu faço isso. Só que não é todos os dias que eu tenho esse hábito, né? Por quê? Porque às vezes a gente assim encontra tanta correria na vida, fazer tantas coisas e esquece o principal. Gente, é muito importante a oração. Vocês sabiam que muitas coisas, que quase todas as coisas são respondidas através de oração? Quantas coisas às vezes sua que às vezes poderia ser respondida, Deus poderia já ter atendido se você tivesse orado. Você viu que a partir do momento que Jonas clamou aqui, que Jonas orou, por quê? Porque Jonas, quando caiu lá, quando eles jogaram Jonas, aquelas pessoas que estavam ali os tripulantes ali que estavam ali, né, naquele navio, quando eles jogaram Jonas e o peixe pegou Jonas, o que vocês acham que passava na cabeça de Jonas? Você acha que Jonas sabia que aquele peixe ali ia ser para salvar ele? Eu creio que Jonas não pensou nisso não. Tanto é que se ele tivesse pensado, ele não estava clamando, ele não estava orando. Ele não sabia que aquilo ali era um meio. O Senhor não falou para ele, ó, Jonas, eu tô te mandando um peixe aí para te pegar, para te engolir, para te salvar. Não, ele não sabia. Então, quando ele foi engolido pelo peixe, o que passou na cabeça dele? Imagina você sendo engolido por um peixe. Você está no mar, alguém te joga lá, ou você está lá, vai um peixe engolir. Você vai saber que aquilo lá é uma providência do Senhor? Não, você vai saber depois, né? Então, muitas coisas acontecem na vida da gente, a gente não sabe no momento. Deus explica depois. Então, quando Jonas, o peixe engoliu ele, gente, ele deve ter ficado desesperado. Imagina o desespero. E aí ele chegou lá, ele caiu no estômago do peixe. Gente, ele fala aqui, vocês vêem na oração dele, ele clamando. Ele fala assim, Senhor, ele clamando pela misericórdia do Senhor, ele queria viver, entendeu? Ele começou a arrepender de tudo que ele tinha feito, ele não queria pregar em mim, ele começou a arrepender. Ele falou, Senhor, tenha misericórdia da minha vida. Mas por que o Senhor permitiu isso na vida dele? Para ele ver que Deus é misericordioso com ele, com as pessoas. E ele não queria ser com os outros, entendeu? Para Deus mostrar como que é a misericórdia, né? Ele queria misericórdia, mas não queria ter misericórdia dos outros. Né? Porque ele queria que todos os ninivitas fossem derrotados, né? Então, para vocês verem a importância de você estar clamando, porque quando Jonas começou a clamar lá naquele desespero, era algo, a gente imagina você no estômago de um peixe. Não, começa a imaginar como que não deve ser terrível, né? Mesmo que ali é uma providência do Senhor. Mas imagina você, gente, dentro, aquele suco gástrico, aqueles ácidos, tudo, porque o nosso estômago tem ácido para digerir o nosso alimento, né? Então você imagina todo aquele ácido, aquele líquido, o mau cheiro que não deveria ser aquilo, deveria ser terrível, né? O mau cheiro do estômago. Você não vê quando você, por exemplo, vomita, quando a gente vomita, fica aquele cheiro de azedo. Tem pessoa que não consegue nem limpar um vômito, a pessoa vomita. Agora você imagina você dentro do ventre. Você está constantemente com aquele cheiro terrível, mergulhado no meio daquilo lá, que eu creio que só, às vezes, né, ele ficou assim, não ficou todo mundo, senão ele ia morrer afogado, né?
Mas assim, a cada coisa que o peixe comia ali, ele ficava desesperado. Fala até que as algas estavam enroladas nele, né? Então, para vocês verem o tamanho do sufoco. E ele orou. E vocês viram que a partir do momento que ele orou, ele clamou ao Senhor, o que o Senhor fez? O Senhor falou, pois, o Senhor ao peixe e este vomitou a Jonas na terra. Então, para vocês verem o tamanho da importância que tem a oração. E eu também estou vendo, né? Eu também estou vendo. O tamanho da oração, porque da importância da oração, porque quando a gente ora, o céu se abre e o Senhor, ele vem com uma misericórdia tamanha para a vida da gente. Porque o Senhor, ele é misericordioso. Ele tem misericórdia. As misericórdias do Senhor são infinitas, né, na nossa vida. Então, graças a Deus por isso, né? Porque se a misericórdia do Senhor tivesse um limite ali, nós estávamos perdidos, né? Nós já estaríamos consumidos há muito tempo. Mas o Senhor tem muita misericórdia de nós, né? Então, é outra coisa, o Senhor também colocou no meu coração. Quantas, para vocês verem a importância da oração, quantas pessoas na Bíblia, todas as pessoas ali, todos os personagens bíblicos, né? Quando eu falo personagens, alguém pode falar assim, mas ela está se referindo à Bíblia como um livro de contos de fadas. Não. Os personagens são pessoas reais, pessoas que viveram tudo aquilo. A Bíblia, ela é real. Lembrando, né, voltando na importância da oração, para vocês verem que todos os homens, eu creio, eu só vou citar alguns, tá, que eu tô lembrando aqui agora, mas todos, se você for ler a Bíblia do começo ali de Gênesis até Apocalipse, você vai ver que todos teve o processo da oração. Todos os homens de Deus oraram. Primeiro, Abraão, ele orou, aquela parte lá que fala da Bíblia, lá quando ele orou lá quando eles tinham escolhido as duas terras, estava ele e Ló olhou, né, aquela beleza, olhou aquela terra de Sodoma e Gomorra e falou, não, eu vou para lá, né, porque ele olhou o mais bonito, né, por isso que eu falo, às vezes aquilo que é mais bonito aos nossos olhos não é o melhor para nós, né, e ele quis ir para lá, e aí o Senhor, vendo que aquela terra ali estava muito corrompida, o Senhor ia destruir ali. E o que Abraão fez? Abraão começou a orar, começou a clamar, mas ali pelo menos tem um, se tiver um, o Senhor vai destruir a si mesmo? E o que o Senhor falou? Não, se tiver um honesto ali, eu não vou destruir. E ele não destruiu Ló. A mulher dele morreu porque foi olhar para trás, porque estava tão preocupado com as coisas dessa terra, e aí acabou virando uma coluna de sal. Mas o Senhor ouve oração, né? Ele pegou, Abraão orou e o Senhor fez, né? O Senhor se compadeceu da oração de Abraão. Amém? Jonas, né, foi o que eu li aqui agora, que ele fez a oração, o Senhor fez o peixe vomitar ele na mesma hora, e, né, ó, pra você ver o poder, né, da oração. Josué, quando Josué, foi aquela parte lá da Bíblia que fala quando as muralhas tinham que ser derrubadas lá, né, e Josué orou, quando também é aquela parte lá que fala que Josué orou e o sol parou. Nossa, é uma passagem muito linda também, que qualquer dia eu quero, se Deus quiser, ver se traga essa mensagem também, porque é uma palavra muito bonita. A parte fala quando Josué orou e o sol parou, o tempo parou para poder Deus fazer o que tinha que fazer. Deus é tremendo, né? Para realizar um projeto, né? Para realizar uma bênção para o seu filho, né? Que era Josué, Deus fez o tempo parar. Outro, Ana, quando Ana clamava, Ana orou, ela orava, ela chorava, ela suplicava, porque ela queria ter Samuel, ela queria ter um filho, né? E Deus deu Samuel para ela. Daniel orava 3 vezes ao dia, ele orava. Deus livrou ele da cova dos leões e de outras coisas também. Deus não livrou só Daniel, nós sabemos de outras coisas de Daniel também, né? Que foi através de oração, não foi só, mas o mais conhecido é ele na cova lá, do grande livramento que o Senhor deu para ele. Davi, todos os salmos, né? Assim, tem 150 salmos, não vou falar que foram todos escritos por Davi, né? Mas a maioria ali é feito por Davi, realizado, cantado, foram feitos através de louvor, mas os louvores dele era uma oração, né? Salomão
orou pedindo sabedoria ao Senhor, o Senhor deu sabedoria, deu riqueza, né? Também Jó, quando Jó orou pelos seus amigos, o Senhor deu tudo em dobro para ele, deu o melhor para ele que tinha nessa terra. Paulo e Silas, quando eles clamavam ao Senhor, porque quando a gente está cantando também, a gente está orando, a gente está clamando também, mas é melhor a gente conversar, né? Não é só ficar cantando não, porque às vezes a gente põe um louvor lá, fica louvando lá, achando, né? Porque aquilo ali é uma repetição também, né? Então, assim, é bom louvar, mas assim, a gente tem que, é bom ouvir os louvores, mas a gente também tem que, né, ter o papo mesmo, né? Direto com o Senhor. E quando Paulo e Silas clamavam, eles estavam cantando, eles estavam orando. E o que aconteceu? Eles estavam presos, né? Eles estavam encarcerados, os cárceres foram tudo, as correntes foram todas quebradas. Imagina, né? Correntes sendo quebradas, né? E eles foram libertos, né? E o Senhor, Rei dos Reis, que foi Jesus Cristo, o próprio Jesus Cristo orou, né? Quando ele estava lá naquela parte que fala lá que ele estava assim, quase já para ser entregue, né? Que Judas estava entregando ele lá para os fariseus lá, ele orou e ele começou a ficar desesperado, que ele suava sangue, porque ele já sabia o que ele ia passar. Mas o que o Senhor fez? Deus, ele passou por tudo aquilo, mas depois ele ressuscitou ao terceiro dia e fez com que nós tivéssemos salvação. E os gentios também, porque a salvação ia ser só para os hebreus, a gente sabe, né? Mas graças a Deus o Senhor teve misericórdia, né? Através da oração de Jesus Cristo. Não fosse Jesus Cristo orar, né? E ter fé para passar tudo que ele passou. E tanto é que ele ficou tão desesperado que quando ele foi lá para ver, ele viu os apóstolos tudo lá, os discípulos tudo lá dormindo, ele começou a acordar os discípulos. Ele falou assim, mas o que é isso, gente? Não convém uma hora dessa, vocês acabaram de comer e dormir, vocês tinham que estar orando, vigiando. Então, assim, os discípulos também oravam, né, quando ia fazer a obra do Senhor. Enfim, se eu for ficar aqui, o vídeo vai ficar enorme, mas todos os homens de Deus oravam. Então, a oração é de suma importância para que a sua bênção seja atingida e seja realizada. Amém? Que essas palavras possam ter falado poderosamente ao coração de cada um de vocês. Tenham todos um domingo abençoado.